Graça e paz a todos, irmãos. Hoje nós estamos aqui com uma escola bíblica excepcional, num momento complicado que é o momento da quarentena da igreja. E eu prometi a alguns irmãos que nós iríamos fazer um pequeno vídeo com uma síntese sobre a lição bíblica de hoje, que seria realizada na escola bíblica da Arca do Concerto. O título hoje da lição seria Jesus, o homem perfeito, onde a lição dominical ela iria abordar a questão da humanidade de Jesus. Jesus, ele 100% homem, 100% Deus. E aí nós temos aí a verdade prática, falando sobre verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele é igual ao Pai, ou seja, Deus não é maior que Jesus. E semelhante a nós. Como é que ele seria semelhante a nós? Na questão da humanidade de Jesus Cristo. E a humanidade não são, a sua divindade e a humanidade não são aparentes, ou seja, não é uma coisa colocada por teólogos e muito menos por pessoas da alta crítica, e sim são reais, são perfeitas e plenas também. Amém? O texto áureo da lição está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 22, onde diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Lá em Lucas capítulo 2 e o versículo 52. Nós temos para os irmãos que não têm a lição dominical, a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para os irmãos que não têm a lição, a leitura bíblica fica no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 40 ao 52, que diz o seguinte, o texto sagrado: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia de festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, não souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? E eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Amém? Esse é o texto bíblico onde nós estamos. Vamos fazer uma síntese rápida aqui, para não ser um vídeo muito longo, falando sobre a importância da lição de hoje, que é Jesus, o homem perfeito. Nós temos que ter Jesus Cristo como o exemplo maior de humanidade. Amém, meus irmãos? Na introdução a gente fala, na lição passada foi falado sobre o homem do pecado. Hoje nós iremos enfocar a encarnação do Filho de Deus como homem. Cuidado para quando se for falar da palavra encarnação, não trocar a questão
da reencarnação. São duas palavras muito próximas, muito parecidas, porém de significados diferentes. A encarnação é justamente Deus se encarnando como homem. E a reencarnação é uma doutrina ensinada pelos espíritas, falando que a pessoa morre e volta a viver no corpo de outra pessoa. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito. Deixemos de início que a humanidade de Jesus ela não era aparente, porém era real. Jesus Cristo ele viveu, ele veio aqui nessa terra e ele esteve juntamente conosco aqui, com o homem, né? como homem perfeito. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, não são conflitantes, ou seja, elas não brigam entre si, as duas naturezas. Porém, elas são perfeitas e harmônicas, ou seja, existe uma harmonia muito grande na humanidade, ou seja, na cristologia completa de Deus, de Jesus. Ou seja, é por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Por quê? Porque Ele veio, Ele sentiu dores, Ele sentiu fome, e as humanidades dele não vai ser conflitante. As duas naturezas dele não vão ser conflitantes, ou seja, elas não vão se chocar. Ele não é mais Deus e menos homem. Amém? Existe uma frase aqui na lição que diz assim: ele não era meio homem e meio Deus, ou seja, ele foi totalmente homem e ele é totalmente Deus, porque existem algumas correntes teológicas que vão ensinar justamente sobre isso, que Jesus ele era mais homem, mais Deus do que homem, né? E aí pregam e ensinam em alguns textos sagrados a questão de olha aí, Jesus ele estava dormindo na popa do barco, então ele não era Deus, porque Deus não dorme, né? Mas a gente tem que entender que ele era totalmente homem, totalmente Deus. Amém, meus irmãos? Ele, como homem, ele dormiu. Mas ele, como Deus, ele se levantou da popa do barco e mandou que a tempestade, ela se acalmasse, e a tempestade obedeceu a sua voz. Amém? A sua eternidade como Pai. O Senhor Jesus como unigênito. Eu queria parar um pouco aqui para perguntar aos irmãos, essa palavra unigênito, qual é o significado dela? Qual é a origem da palavra unigênito? Muitas pessoas confundem unigênito como filho único. E unigênito não é simplesmente não é filho único. Porque a palavra unigênito, eu andei fazendo uma pesquisa nos pergaminhos, né? Por isso que é importante os pergaminhos, amém? Porque sem ele a gente ia estar falando besteira e a gente não pode, a gente tem que ter um norte, amém? A palavra unigênito ela foi utilizada para traduzir o termo, porque a palavra unigênito ela não está na Bíblia. A palavra que está lá no grego é monógenes, amém? Monógenes, e ela significa, esse termo, quando ele foi traduzido para o latim, ou seja, a palavra unigênito não é uma palavra grega, é uma palavra de origem latina, amém? Então a palavra unigênitos, monogênesis, veio a referir, veio ser traduzido por unigênito, e aí geram algumas confusões de interpretações no seu significado. Que confusão é essa? Porque muitas vezes as pessoas dizem que unigênito é filho único só, e não é. Não é filho único, tá? As discussões sobre a interpretação e o significado da palavra unigênito na Bíblia acontecem especialmente pelo fato do termo grego monógenes se referir a Jesus em alguns textos sagrados, tá? Porém, primeiramente a gente precisa entender que o termo grego, tá, monógenes, ele não está necessariamente ligado apenas ao sentido de nascimento ou de criação, tá? Dependendo do contexto bíblico, por isso que é importante a gente entender a questão do contexto bíblico, não ler versículos isolados para querer fazer a interpretação
ao seu bel prazer, amém? Pode ser interpretado, então, quando se refere a Jesus Cristo, a palavra unigênito, quando se refere à pessoa de Jesus Cristo, não simplesmente significa filho único, amém? Mas ele é interpretado como único em sua espécie, único do tipo, único existente. Nesse sentido, a palavra unigênito refere-se a uma ideia de singularidade e não apenas de nascimento. Amém? Então a palavra unigênito, ela significa muito mais do que filho único nascido, tá? Mas sim único de sua espécie, único do tipo, ou seja, não existiu outro igual àquele tipo. Amém? Ou único existente, só existiu ele e mais ninguém. A tradução unigênitos, que é do latim, passou a ser utilizada na versão de Jerônimo, mas mesmo assim transmite a ideia de nascimento, né? Portanto, quando a Bíblia diz que Jesus é o unigênito de Deus, ela está dizendo, ou seja, a Bíblia está dizendo que ele é o único revelador de Deus. Veja o mistério. Isso a gente vai encontrar nos pergaminhos. Amém? Isso nós vamos encontrar nas fontes informativas do grego do Novo Testamento. Com isso, os escritores bíblicos ressaltam a igualdade e a essência e a essencial unicidade. Para os irmãos que não sabem o que é unicidade, significa únicos, ou seja, unidos, juntos, compartilhada entre as pessoas da Santíssima Trindade. Amém? Então, um adendo aí, falando sobre a questão do Senhor Jesus como o unigênito de Deus. Eu achei muito importante essa parte aí. Amém, meus irmãos? E aí ele vai dizer, não somente é eterno, como também é o Pai em sua própria eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então, Provérbios, o escritor que escreveu o livro de Provérbios, o Salomão, ele escreveu um capítulo só para descrever a cristologia completa, ou seja, para descrever a pessoa de Jesus Cristo como o homem perfeito que é. Amém? Os atributos, que são atributos? Os atributos são aquilo que é próprio de um ser, aquilo que só a pessoa tem. Então Jesus Cristo, ele é a fonte de vida, logo ele tem vida em si mesmo, é onipresente, é onisciente, é onipotente. A sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo no céu e na terra. Amém? Eu gostaria de falar também de outra palavra que é muito importante, que é justamente esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Quando da sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, deixa eu ver aqui, eu tirei um print para poder deixar no notebook para ficar melhor para a gente se basear. Ele não deixou a sua divindade, né? Como alguns, os agnósticos principalmente, eles ensinaram que Jesus Cristo ele não veio em carne. Até o próprio João vai dizer que todo espírito que não professa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. Então, ele não deixou a sua divindade, ou seja, ele não deixou o seu poder de Deus e esvaziou-se, ou seja, tirou a sua divindade. Não, ele não fez isso. A kenosis, no grego, é o termo para esvaziar-se, ficar vazio, ele deixou a sua glória. Tá? Conforme podemos atentar pelos versículos, lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11,
ele vai falar justamente do seu ministério. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, ele fazia uso tanto dos atributos divinos, sempre que necessário. Amém? Nós vamos ver as duas naturezas de Deus, elas se entrelaçando no decorrer do ministério de Jesus Cristo na face da terra. Os seus discípulos sabiam que ele era Deus, porque só quem fazia o que Jesus fazia não podia ser humano, tinha que ser Deus. Tipo, vou dar um exemplo, a questão quando o cego pediu para ver, ele simplesmente disse: eu quero que você veja. Já tem outra passagem que Jesus ele vai fazer o quê? Ele vai cuspir no chão e vai fazer uma saliva, passar nos olhos do cego e o cego vai ver, né? Outras passagens, quando na multidão que ele está ali andando e aquela mulher do fluxo de sangue simplesmente toca na orla da veste de Jesus Cristo e ele abre a boca e ele diz: alguém me tocou. Ele, como homem, ele podia falar isso. Como homem, ele podia dizer que alguém me tocou. Ora, se ele está em uma grande multidão, a multidão aperta ele. Ele, como homem, podia abrir a boca e dizer que alguém me tocou? Não, ali foi uma expressão divina. Amém? Ele diz: olha, alguém me tocou. Sabe por quê? Porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. E a gente sabe que ali foi um ato sobrenatural de Jesus Cristo para levar a cura para aquela mulher que estava tão sofrida há 12 anos ali, sofrendo com aquele fluxo de sangue. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 2. Né? O tópico 2 vai dizer: Jesus, verdadeiro homem. A concepção e encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Vou pegar a Bíblia aqui. Fazendo uso da Bíblia Sagrada, falando da questão da Bíblia Sagrada, eu gosto muito da Bíblia revista e atualizada, uma das melhores Bíblias do mercado, porque ela tem uma linguagem clássica, mas uma linguagem confiável. Amém? Qual é o texto? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dá para trazer água aí para mim? Meu Deus! Gálatas capítulo 4, versículo 4, falando justamente sobre a concepção e a encarnação do Filho de Deus, né? Não pegaram os judeus e muito menos a humanidade de surpresa. Não foi algo assim do dia para a noite. Amém? Aliás, o mundo gentílico, que mundo gentílico seria esse? O mundo gentil, o mundo que não era judeu. Amém? Quando você escuta a palavra gentílico, gentil na Bíblia Sagrada, são todos aqueles que não eram da linhagem judaica. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando vai dizer: vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai falar justamente da preparação, ou seja, Deus, na sua onisciência, na sua onipotência. Andréa, faz 20 minutos que eu estou falando e a garganta está seca e a mulher não traz uma água para mim. Tá vendo aí, meus irmãos, como é o negócio? Mas vamos amar, temos que amar, né, da melhor forma possível, porque a garganta vai ficando seca. Amém? É só para a gente quebrar um gelinho aqui. Amém? Daqui a pouco a gente está encerrando. Então, Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que a plenitude do tempo, quando chega, tá? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Deus, ele preparou a humanidade para receber o Filho de Deus, para receber o seu Filho. Amém? Então, Jesus estava no seio do Pai, profetizado. Obrigado.
Jesus estava no meio do Pai. De sua encarnação, o Senhor Jesus estava no seio e vai falar do verbo de Deus. A palavra verbo tem um significado muito amplo, falando sobre o logos de Deus, a palavra, o discurso. É outra coisa que a gente pode falar mais na frente. Amém? Vamos para a página seguinte. A gente já dá um fechamento, que eu vi que está ficando longo. Eu gostaria de falar novamente da questão da preparação da humanidade para receber o Filho de Deus. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas. Deus preparou a cultura também, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho. E para cooperar com a divulgação universal do Evangelho, 3 povos, 3 culturas foram preparadas para receber o Filho de Deus. Em primeiro foi Israel. Tá? Israel, ou seja, os judeus, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, estava preparando o caminho para Jesus Cristo vir à Terra. Depois, a Grécia, os próprios gregos, tá? Por intermédio do seu idioma e filosofia. Olha a filosofia entrando aí em evidência, né? O exame natural das coisas pela luz natural da razão, ou seja, teologia, fé se faz também com a razão. Amém? A prova disso é esse momento que a gente está passando aí agora, todo mundo de quarentena em casa, então a gente também adora a Deus com a razão, com a fé. Amém? Então a Grécia, os filósofos contribuíram muito para que Jesus viesse ao mundo, principalmente com o seu idioma. Uma pausa aqui rápida para que a gente entenda essa questão de como foi que a Grécia, como foi que os gregos contribuíram para a vinda do Filho de Deus à humanidade. Através do seu idioma, por quê? Porque a língua grega, na época de Jesus Cristo, Jesus ele falava o grego comum, o grego koiné. Amém? Então o grego koiné foi um grego que o império helenista ele falava. Então Deus preparou um idioma para que toda a humanidade entendesse quando Jesus estivesse no mundo, na face da terra. E em terceiro, a Roma, né? Com as suas leis, o governo e as suas estradas de excelente qualidade para que o evangelho fosse estendido às nações mais longínquas. Tá? Então, 3 nações na questão da plenitude do tempo, Deus, ou seja, quando chegou a plenitude do tempo, quando tudo estava preparado, quando Deus tinha preparado o povo de Israel concernente de acordo com as sinagogas, com a Grécia, com a questão da filosofia e do idioma, tá? E com a Roma concernente à questão das estradas, né? Das estradas de excelente qualidade. Ainda hoje existem estradas na época bíblica, né? Para difundir o Evangelho de Jesus Cristo. Aí Jesus veio à face da terra. Amém, meus irmãos? Eu vou parando por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Desde já eu agradeço a todos que têm orado por mim, pelo ministério do ensino da palavra do Senhor. Eu espero ter contribuído da melhor forma possível aos irmãos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Continue orando pelo pastor Bartolomeu, porque não é fácil esse caminho, mas com certeza Deus ele irá dar vitória à sua igreja em o nome de Jesus. Amém?